Olá pessoal, bem-vindo ou bem-vinda à parte 2 da série de questões de conceitos de programação. Hoje vai continuar a parte de definições importantes. Então, vamos começar. Bom pessoal, começando aqui pela primeira questão. O que é barramento? Letra A. É um conjunto de registros e campos, ou seja, de linhas e colunas. Letra B. É a via de comunicação entre processador, memória e dispositivos de entrada e saída. Letra C. É uma sequência de passos para ser realizada uma determinada função. Letra D. É um elemento bruto que não possui nenhum valor. Letra E. É um componente que coordena todas as operações do computador. Qual é a resposta? 5 segundos. E a resposta é, tadã! Letra B. É a via de comunicação entre processador, memória e dispositivos de entrada e saída. O barramento são aqueles caminhos em circuitos que se vê na placa-mãe que faz a comunicação do processador com a memória, com os dispositivos de entrada e saída. Próxima questão. O bytecode é projetado para ser executado em uma tananã. Letra A, memória. Letra B, tabela do Excel. Letra C, linguagem de programação. Letra D, máquina virtual. Ou letra E, planilha. 5 segundos. E a resposta é, tadã! Letra D, máquina virtual. Pois o bytecode não é executado diretamente pelo hardware do computador, como acontece com programas compilados para código de máquina nativo. Ele vai ser interpretado ou executado por uma máquina virtual, que a máquina virtual é um programa que simula um computador dentro do computador real. A máquina virtual vai ler e executar o bytecode, traduzindo-o para instruções que o sistema operativo e o hardware conseguem compreender. Tem programas como Java, por exemplo, que ele escreve os códigos como .java. O compilador transforma este código em bytecode, que coloca como extensão .class, e aí este bytecode vai ser executado pela JVM, que é a Java Virtual Machine. Agora, vamos continuar. Próxima questão. Qual é a ferramenta utilizada para descrever o fluxo da ação de uma atividade automatizada? Letra A, banco de dados. Letra B, bytecode. Letra C, fluxograma. Letra D, sistema operacional. Letra E, máquina virtual. Qual é a resposta? 5 segundos. E a resposta é, tadã! Letra C, fluxograma. Quando se fala de fluxo da ação, é justamente a definição de fluxograma. Eram aqueles desenhos que se realiza o passo a passo que vai seguir o programa. É como se você colocasse o algoritmo dentro de desenhos, que cada desenho tem um significado de escrever, de ler, um condicional C, um condicional escolha caso, e a partir deste desenho consegue identificar os comandos e criar o algoritmo, por exemplo, no visual, utilizando Portugal ou em uma linguagem de programação. Vamos continuar. Número 4. Qual é a diferença das variáveis abaixo? A igual a 5 entre aspas e B igual a 5 sem aspas. Letra A. A variável A representa o texto 5, já a variável B representa o número 5. Letra B. A variável B representa o texto 5, já a variável A representa o número 5. Letra C. A variável A representa o número real, já a variável B representa o número inteiro. Letra D. A variável B representa o número real, já a variável A representa o número inteiro. Ou letra E, a variável A representa um valor maior que a variável B. Qual é a resposta? 5 segundos. E a resposta é
Tanã! Letra A. A variável A representa o texto 5, já a variável B representa o número 5. Dá para perceber que quando eu coloco as aspas, ele já representa um valor em texto, uma string, ou no visual eu colocaria a letra A como um caractere. Com relação ao número da letra B, que é um número, não dá para especificar se é um número real ou um número inteiro. A letra A já estaria descartada, a C e a D, que não tem nada a ver dizer que ela é um número, mas a letra B eu não tenho como afirmar com certeza que ela é representada por um número inteiro ou um número real. Às vezes, o fato de colocar sem a vírgula não caracteriza que não seja um valor real. É só por uma questão de opção, porque de repente o programa já vai arredondar aquele valor, ou mesmo sendo um número real, vai dar um valor inteiro, entre aspas, mas todos eles vão ser considerados reais e vão ser colocados no final o ponto flutuante, que é justamente quando representa ponto e tem casas após a vírgula, que neste caso representaria com 1, com 2 zeros ou quantos zeros fosse determinado pelo programa. Agora vamos continuar. Número 5. Tananã é uma sequência de instruções não ambígua e finita em uma linguagem de programação que serve para resolver problemas determinados. Esta é a definição de que? Letra A, programa. Letra B, informação. Letra C, memória. Letra D, máquina virtual. Ou letra E, memória RAM. 5 segundos. E a resposta é... Tadã! Programa. Programa é uma sequência de instruções não ambígua e finita em uma linguagem de programação que serve para resolver problemas determinados. Esta é justamente a sua definição. Tadã! É um software base que fica entre o hardware e o software. Essa definição corresponde a quê? Letra A, dado. Letra B, sistema operacional. Letra C, processador. Letra D, máquina virtual. Ou letra E, aplicativo. 5 segundos. E a resposta é... Tadã! Sistema operacional. O sistema operacional, justamente, ele vai intermediar a comunicação do hardware com o software. Por isso que ele fala que é um software base que fica entre o hardware e o software. Apesar do sistema operacional também ser um software, ele é um software diferenciado. Próxima questão. O processador é dividido em quantas partes? E quais são? Letra A, em 3 partes, RAM, ROM e cache. Letra B, em 2 partes, linguagem de programação e lógica de programação. Letra C, em 5 partes, inteiro, caractere, real, lógico e texto. Letra D, em 3 partes, HD, SSD e cooler. Ou letra E, em 2 partes, ULA e UC. Qual é a resposta? 5 segundos. E a resposta é... Tadã! Letra E, em 2 partes. A ULA, que é a unidade lógica aritmética, que realiza todos os cálculos do sistema, e a UC, que é a unidade de controle, que vai controlar estes cálculos feitos pela ULA. É como se você fizesse uma relação da UC, uma espécie de gerente que vai determinar o que a ULA, que representaria um funcionário, irá realizar. As outras não tem nada a ver. A primeira questão é referente à memória. Se eu falasse quantas memórias podem ter no computador, porque não são só estas, aí sim estaria certo. A segunda questão não tem nada a ver, linguagem de programação e lógica de programação. Eu coloquei abreviado, porque eu costumo colocar linguagem de programação abreviado, mas com LP e lógica de programação já poderia considerar errado ali, porque poderia dar a entender que é a mesma coisa. Então,
Mesmo eu tendo este costume, eu sempre vou colocar de uma forma mais específica, principalmente tendo o mesmo início, não tem nada a ver. 5 partes inteiro, caractere real, lógico e texto já está relacionado a tipos de variáveis, não tem nada a ver com processador. E HD, SSD e cooler seria mais se eu colocasse 3 exemplos de hardware, não tem nada a ver em partes, não tem vínculo nenhum. Agora vamos continuar. Número 8. Quais são os tipos de valores que podem ser utilizados pelas constantes e variáveis? Letra A. Inteiro, que pode ser dividido como int, short int ou long int. E real, que pode ser dividido em float e double, somente estas duas. Letra B. Caractere, que pode ser chamado nas linguagens de programação de char. Inteiro, mesma coisa, int, short int e long int, e real, float e double, somente caractere, inteiro e real. Letra C, caractere ou char, lógico, texto ou cadeia de caracteres, que é string, inteiro, int, short int e long int, e real, float e double. Letra D, texto ou cadeia de caracteres, que é string, somente, ou letra E, nenhuma das alternativas. Qual é a resposta? 5 segundos. E a resposta é... Tadã! Letra C, caractere, lógico, texto ou cadeia de caracteres, inteiro e real. Tanto as constantes como as variáveis podem receber todos esses tipos. A diferença entre constante e variável é com relação ao seu valor e não ao seu tipo. A constante nunca muda, como por exemplo um valor de π, que já tem o seu valor fixo, não importa onde eu vou utilizar o π, ele sempre vai ter o valor 3.1415, e eu tenho a variável que podem sofrer alteração no seu valor. Pode acontecer da variável não ter mudança, mas pela boa prática, sempre quando eu vou ter um valor que não altera em momento nenhum do código, eu declaro como constante e coloco aquele valor que por alguma razão vai sofrer alguma alteração como variável, mas não quer dizer que 100% a variável nunca vai permitir ter um valor fixo. Pode acontecer, mas não é o seu propósito. O valor da variável, em qualquer momento do código que eu colocar, ela sempre vai autorizar a mudança do valor. A constante, em nenhum momento vai autorizar. E os tipos de constante e variáveis vão ser os mesmos. Vai depender de que tipo de constante ou variável que eu estiver precisando. Eu posso utilizar qualquer um desses 5 tipos. Agora vamos continuar. Tananã é uma pseudolinguagem de programação que é utilizada para definir, criar, desenvolver e documentar e tem o objetivo de obter uma notação de algoritmos. Do que eu estou falando? Letra A, linguagem de máquina. Letra B, JavaScript. Letra C, Portugal. Letra D, Assembly. Ou letra E, código binário. Qual é a resposta? 5 segundos. E a resposta é... Tadã! Letra C, eu estou definindo Portugal, que ela é uma pseudolinguagem porque é como se fosse neste sentido de ser uma linguagem falsa que eu utilizo para definir, criar, desenvolver e documentar aqueles comandos para depois passar para uma linguagem de programação. E o objetivo dela é obter uma notação de algoritmo. Então, o Portugal tem uma estrutura facilitada para você entender os comandos, igual eu faço dos exercícios de lógica de programação, que estão em português, bem claro, bem nítidos, como se fosse um molde do programa para depois, quando eu for passar para uma linguagem de programação, eu conseguir utilizar tudo o que eu fiz na linguagem de programação, porque ela não vai ser usada para criar um programa
em si, ela vai ser usada mais como uma base de estudo e ela é muito utilizada nesta parte mesmo de ensino como início, e através do Portugal você tem como ter uma noção mais específica de como utilizar os comandos e da função de cada comando. Quando for passar para a linguagem de programação Java ou C# ou JavaScript ou qualquer outra linguagem de programação, vai ser mais fácil ter este molde e conseguir entender os comandos que estão ali em inglês, mas realiza as mesmas funções do Portugal, com a diferença que são em casos reais, e o Portugal é mais utilizado para estudo. Agora vamos continuar. Número 10. Leia as afirmações abaixo referente à definição de instrução e assinale a alternativa correta. Número 1. Podem ser especificadas por devs usando Python ou Java. Número 2. Em ciência da computação, uma instrução é uma operação única executada por um processador e é definida por um conjunto de instruções. Terceira. As instruções geralmente são especificadas usando sua forma numérica interna. Quarta, num sentido amplo, uma instrução pode ser qualquer representação de um elemento no programa executável, tal como um bytecode. Qual que será a resposta? Letra A. Todas as afirmações são verdadeiras. Letra B. Todas as afirmações são falsas. Letra C. As 3 primeiras são verdadeiras e a última é falsa. Letra D. Vai ser a primeira falsa, a segunda verdadeira, a terceira falsa e a quarta verdadeira. Letra E. As 2 primeiras são falsas e as 2 últimas são verdadeiras. Qual será a resposta? 5 segundos. E a resposta é, tadã! Letra D. A primeira e a terceira são falsas, a segunda e a quarta são verdadeiras. Então, em ciência da computação, uma instrução é uma operação única executada por um processador, é definida por um conjunto de instruções, é exatamente a definição de instrução na parte da ciência da computação, e no sentido amplo, uma instrução pode ser qualquer representação de um elemento num programa executável, tal como o bytecode. Então, qualquer representação que tem no computador, ela é considerada uma instrução. O que está errado na primeira é a relação de falar de linguagens Python ou Java, porque na verdade ele é especificado por devs usando assembly ou são geradas por compiladores. Não tem nada a ver esta parte aqui. E as instruções raramente são especificadas usando sua forma numérica, pois elas podem ser especificadas por devs usando assembly ou sendo geradas por compiladores. Então, a 1 justificaria a terceira, só que não desta forma como foi colocado aqui. Python, Java está errado e a palavra geralmente também está errada. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Na próxima semana será a série Conceitos de Programação, com a parte 2 do exercício 14, Controle de Peso. Na outra semana será a terceira parte da série de Questões de Conceitos de Programação, abordando o tema Definições Importantes. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!